PL das fake news está em tramitação, em breve deve ser aprovada. Qual é a grande crítica, qual é o grande problema desse projeto de lei? Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. E eu gostaria de falar que eu vi há pouco um navio caindo no abismo terrestre, pessoal, viu? Porque na nossa terra plana, para além do horizonte, existe um abismo. Não sei se vocês sabem. Eu sou o Erickson Moraes e estou plana e virtualmente ladeado pelos meus queridíssimos amigos Bel Becker. Jéssica Cardoso, Jéssica, depois dessa abertura de Vininha, sei não, viu? Realmente. Adorei, gente. É muito perigoso mesmo, viu? ETs estão para invadir o Brasil. Eu li também isso. Vocês leram? A situação tá complicada. A mesma coisa, a Dia tá tomando aqui um sorvete quente para mostrar o que é realmente que a gente passa hoje em dia no campo das redes sociais, no campo da internet. A gente percebe que nós hoje vivemos um grande avanço da tecnologia de informação e comunicação, mas, infelizmente, também isso é utilizado de uma forma totalmente irresponsável, desrespeitosa, fazendo com que aquela ideia de que a internet, o mundo virtual, é um terreno sem lei, o que não é, né? E o problema todo é quando tem toda essa manifestação que vem causar uma lesão a uma pessoa, a uma instituição, e, consequentemente, a gente percebe o quanto a era das fake news são prejudiciais, inclusive para derrubar um governo, para eleger alguém totalmente irresponsável, descomprometida. A gente só está começando. E esse problema das fake news, né, dos discursos mentirosos, não é um problema de agora, não é um problema que passou a existir a partir das mídias digitais, a partir da internet de uma forma mais genérica. Não, absolutamente. Eu lembro que Foucault tem um livro, A Ordem do Discurso, e ele traz alguns elementos de interdição do discurso, quem pode falar, o que se pode falar e onde se pode falar, justamente como essa forma de interditar, de moldar o discurso conforme os interesses ali presentes, interesses de poder, e ele utiliza uma expressão que na época, nesse livro, que é a vontade de verdade, né? Que não é a verdade em si, mas é aquilo que se fala de uma maneira maquiada de acordo com os interesses ali em jogo. Eu me lembro muito bem que na eleição de 2018 se falou muito em pós-verdade, 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 como algo tanto quanto assemelhado a essa vontade de verdade de que Foucault fala também, e que a gente chega a uma maturação, eu creio, com algo um pouco mais concreto e visível e palpável a partir das fake news, né, das notícias, isso no campo mais específico do ponto de vista de notícias, as notícias fake. Então, não é algo novo, mas é algo que se potencializa sobremaneira diante do alcance que tem as redes sociais, as mídias digitais, e por isso, aí a gente se pergunta, não há necessidade de regular, de regulamentar, de fiscalizar, ou deixa laissez-faire, né? Essa expressão em francês, deixar passar, né? Deixa fazer as coisas do jeito que estão. Eu acho que nosso ponto de partida é esse aí. 2018, a gente tem no Brasil, historicamente falando, a questão das fake news, ela ganha uma relevância a partir de um contorno histórico sugestivo de que exista uma preferência eleitoral a partir da veiculação de conteúdos em massa, de plataformas como o WhatsApp, dentre outras, né? Isso passou a ter uma relevância, um interesse público da gente fiscalizar o que está realmente sendo veiculado, especialmente os conteúdos em massa. E as contas que não existem, né, que são falsas. E foi uma proposta, foi um projeto de lei por um candidato do Partido Cidadania. Ele não é uma proposta de lei da esquerda, mas que tem realmente uma relevância. Está todo mundo querendo regulamentar essa situação, e existem os críticos a esse projeto de lei muito desinformados, achando que é um projeto de censura, um início da censura, e aí aqui está a grande questão, as pessoas não entendem até hoje no Brasil o que é liberdade de expressão. E a grande crítica vem dessas pessoas que não sabem se expressar de forma livre e respeitosa nas plataformas digitais. O projeto de lei, gente, está bem redondinho, a gente tem algumas críticas a ele, mas são tão pontuais, né, que podem ser amadurecidas, mas realmente é um projeto que clama regulamentação urgente. Eu até, antes de você adentrar o projeto de lei, quero fazer até uma crítica no sentido de que
essas pessoas, normalmente, que terminam criticando uma regulamentação, são aquelas pessoas que são negacionistas, são aquelas pessoas que, inclusive, acreditam no mundo fantasioso delas que a ditadura militar foi um dos períodos pior da história brasileira no sentido de violação do direito de expressão, de viver. Inclusive, se não fosse todo esse processo de luta, de combate, elas não estariam hoje podendo se manifestar, ainda que é contrário, né? E é bom a gente falar também que a questão das fake news, já existe de fato uma intenção em praticar essa mentira e propagar essa mentira a partir do momento que ela é dita. Vou lançar ali, deu no que der. É como a gente fala de um próprio dólar eventual nessa prática, né? É verdade. Eu peguei um Uber outro dia, gente. Eu tive, infelizmente, que fazer uma pequena discordância dele com o celular na mão. Enquanto ele dirigia, ele falava para mim que ele tinha visto uma matéria falando que a Janja tinha dado uma gravata de 22 mil ao Lula nessa viagem que ele fez, diplomática, para Portugal. Peguei o celular, joguei, gravata 22 mil. E aí eu fui lendo para ele tudo que tinha a ver com a gravata, tinha valores específicos em euros e não chegavam a 22 mil. E aí eu fui lendo para ele, o valor da gravata foi tanto. E aí eu fui jogar 22 mil relacionado a Lula e absolutamente nenhuma matéria relacionava o valor de 22 mil a Lula, mas sim a Bolsonaro. Olha que coisa interessante. Tudo que tinha a ver com 22 tinha a ver com Bolsonaro, inclusive a multa que o Alexandre de Moraes aplicou ao Partido Liberal pelo questionamento do resultado das urnas, das eleições, chegou a um valor de quase 22 mil. Conteúdos como estes, dentre outros, nós temos aqui no Papo Juriscast. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Nós estamos também no Google Podcasts, no Spotify e no Instagram é o @Papo Juriscast. Então, o brasileiro hoje não tem acesso, por exemplo, a conteúdos que ele vai buscar em outras plataformas de veiculação jornalística. Eles recebem a matéria, normalmente são cards, e não vão checar. E isso é muito complicado. E a ideia do projeto de lei é justamente responsabilizar a plataforma pela veiculação automatizada de matérias, de informações. E aí eu falei, olha só que interessante, você acha que essa notícia veiculada, perguntei ao Uber, ao motorista enquanto ele dirigia, não foi intencionalmente veiculada? E ele deve ter tido acesso no próprio grupo da tiazinha, né? Dele, aquele grupo das pessoas que vão compartilhando de forma responsável, né? Eu não escuto eu acho que Uber, foi não. da tiazinha, meu amigo. Se fosse no grupo da tiazinha, eu acho que a resposta seria mais fidedigna. Gente, eu acho que a grande questão é essa, é a gente saber buscar a informação no lugar certo, só que a grande... Tem essa questão do contorno da vulnerabilidade do consumidor de notícias, né? De quem recebe a notícia, porque muitas das vezes não tem condições de checar. A gente sabe que as operadoras de telefonia celular fazem planos mais baratos para quem fica apenas nas redes sociais. E nesse ponto tem um recorte interessante a ser feito, e eu gostaria de fazê-lo nesse momento, que é o seguinte: a gente fala muito que com o avanço, com o desenvolvimento da internet, né, dessa grande rede mundial de computadores, das mídias sociais, há um acesso maior à informação, até a um processo de educação e tudo mais. Eu sempre discordo disso, e sempre que estou em conversas com amigos a respeito do tema, eu falo, rapaz, nós não temos um acesso maior à informação. Nós temos uma potencialidade de acesso maior à informação. Nós temos acesso a dados. Nem todo dado é uma informação. Nós temos acesso a dados digitais. Agora, vai saber qual a qualidade, qual a veracidade desses dados que estão sendo veiculados e chegando até a nós. E aí é importante a gente pontuar também a responsabilidade dos provedores, das mídias digitais, desses mensageiros virtuais, porque tudo no mundo virtual, tudo no mundo digital é um jogo algorítmico. Eu costumo dizer, eu tenho refletido e tenho dito que a rede social, as mídias digitais, sobretudo os algoritmos especificamente, são o nosso novo inconsciente. É o inconsciente fora da nossa mente. É o inconsciente fora da nossa mente, porque vai moldando tudo ali. Isso molda a forma de pensar. Por que pessoas que nunca na vida questionaram se a Terra é plana ou se é esférica e achatada nos polos, começaram do nada a afirmar que a Terra é plana. Verdade. Eu vou até fazer uma retificação para incluir todo mundo, né? Não só no grupo da tiazinha, do tio, do primo, da prima, a gente sempre ouve essa informação. E Peninha trouxe uma informação aí que também a gente precisa destacar. Hoje, o grande petróleo da atualidade são os dados. Através dos dados, ele identifica
você, seu perfil de consumo, o que você gosta, qual a sua posição ideológica, quais são os seus valores. Basta a gente procurar nas redes sociais aquelas postagens de terceiros que sempre estão chegando de forma de enxurrada até a nós, né? Então, aqui no Papo Júris a gente não quer nenhuma fake news. Então, a gente quer esclarecer o que é que está acontecendo nesse projeto de lei para que ele seja, de fato, bem recebido pela população, que a população possa melhor trabalhar com seus conceitos, e a ideia é a gente evoluir. A gente já fez várias críticas de que a lei, ela não muda a sociedade. Ela vem para regularizar, regulamentar uma coisa que está em abstrato e está precisando realmente de regulamentação. Então, vai depender da nossa sociedade, a aceitação e a evolução a partir de toda a punição que ela está prevendo. E detalhe, esse projeto de lei, ele não vem para punir a sociedade, e sim as empresas. Vem para colocar uma responsabilidade às empresas, e a punição é uma multa de 10% sobre o faturamento dela, caso elas não sigam essas diretrizes. Então, se a gente está aqui colocando, né, esse questionamento que é extremamente válido, qual é a responsabilidade das empresas em colocar esse tipo em fazer com que nós nos acostumemos com conteúdos mais informais e às vezes inverídicos, né? É sobre isso, é responsabilizar as empresas. E aí tem dois destaques aqui que eu gostaria de fazer de início. Quando a gente faz uma leitura da lei, ela vem com dois conceitos muito interessantes, que seriam as contas fakes, também chamadas de conta inautêntica, e o conteúdo robotizado, né? O espalhamento em massa de robôs, que são tidos como contas automatizadas. Então, assim, ao longo do projeto de lei, o que vocês mais vão ver é com conta inautêntica e conta automatizada, justamente porque eles estão querendo que as plataformas proíbam robôs e proíbam contas fake, fazendo uma ressalva aqui, as contas com pseudônimos, né? Por exemplo, meu nome é Isabel Helena Strobel Becker Pereira, eu não preciso ter uma conta com esse meu nome completo, né? Na forma da lei, eu posso ter uma conta com o nome de Bel Becker, desde que eu não esteja assumindo uma identidade de terceiros e não esteja aqui para cometer outros crimes. Mas, se Bel Becker estiver assumindo realmente uma identidade de terceiro ou estiver cometendo algum crime, sim, eu posso ser excluída da conta, da plataforma, seja ela qual for. Vocês estão entendendo qual é a grande questão? Também tem a ressalva a conteúdos humorísticos, né? Que eles falam que dentro da ideia do humor, eles não querem censurar o humor. Olha que legal. Eles não querem censurar o humor, eles querem apenas regularizar a situação das contas, querem saber quem é de verdade e quem não é. Que mais? Eu estava pensando até nessa concepção que esse projeto de lei, ele traz muito da essência do que a gente vê em nome empresarial, né? A importância da veracidade, justamente para fazer com que você não se esconda atrás desse ambiente frio, desse ambiente desconectado, e continue aí achando que está com total liberdade para ser irresponsável, difundir discurso de ódio, difundir discurso discriminatório e por aí vai. Existem duas críticas a esse projeto de lei que eu acho importante a gente fazer. A primeira delas é o conteúdo jornalístico. Deveria, a cada acesso, né, a lei ela coloca como a possibilidade de remunerar as empresas jornalísticas. E aí as empresas, as plataformas de redes sociais não querem isso e falam que, inclusive, isso pode dificultar o acesso a conteúdos gratuitos informativos, né? E aí é uma coisa que precisa realmente ser trabalhada. Inclusive, eles suspenderam para poder ver esse ponto específico, que é a remuneração obrigatória às empresas de conteúdo jornalístico. Para eles, na lei coloca assim, se é uma empresa vinculada à informação e tem mais de 2 anos, se tem uma matéria dela lá e a rede está promovendo essa matéria, então a rede também tem que remunerar essa empresa jornalística. Aí fica aquela situação, sem repassar para o consumidor, né? Detalhe, tem isso. Aí fica aquela situação, né? E aí, gente, como é que a gente vai ter acesso agora aos conteúdos se toda vez o Google vai ter que pagar a Rede Globo, a SBT, pelo meu clique ou coisa parecida? Fica meio estranho, né? Tem outros dois pontos também que têm suscitado inúmeros debates. Um deles eu entendo pertinente, falando pessoalmente, não em nome do podcast. O outro é uma crítica absolutamente inaplicável. O primeiro que eu entendo pertinente é a respeito do reforço na lei, no projeto de lei, da imunidade parlamentar. A gente sabe que os parlamentares são imunes, né, por suas falas, por seus votos e opiniões no exercício do seu mandato. Agora, a gente também sabe que nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto, nenhuma garantia é absoluta, né? A própria vida relativizada formalmente na Constituição da República, em pelo menos um aspecto, né, que é na possibilidade de abate de avião que entre no espaço aéreo brasileiro de forma não autorizada e não atenda ao comando de se retirar, mas também nós temos, do ponto de vista material, a relativização da vida humana, sobretudo quando a gente racializa a análise, né? Então, nenhum direito é absoluto.
absoluto. A gente não pode fazer com que a imunidade parlamentar seja um escudo para que pessoas mal intencionadas, para que canalhas se utilizem de discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, como nós vimos recentemente, aquele protótipo de deputado Nicolas Ferreira, né? Xenofóbicos e também racistas, como nós vimos aquele pseudo-vereador do Rio Grande do Sul, quando se referiu aos trabalhadores que foram encontrados em regime análogo à escravidão, em vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Então, nenhum direito absoluto. Então, traz um certo receio esse reforço na lei da imunidade parlamentar. Exercer o direito de expressão numa rede social, está ali, parlamentar, fazendo isso, está no exercício de seu mandato? Ponto. Então, é interessante essa discussão. Agora, tem uma outra que é a criação de um conselho, a criação de uma entidade que tenha por finalidade a fiscalização e, em algum aspecto, a regulamentação desse setor. Uma autarquia, como existe na telefonia, Anatel, como existe na saúde suplementar, ANS, como existe na aviação civil, a ANAC, como existe na saúde pública, Anvisa, né? Então, é importante a gente ressaltar que as mídias digitais se tratam de um nicho de mercado. É um nicho de mercado, é um mercado. O Brasil, embora adote a liberdade econômica, né? Mas a liberdade econômica que é atrelada no nosso país, aqui não são os Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos ainda tem um quê disso, mas no Brasil a liberdade econômica é atrelada à regulação estatal. Ponto. Acabou. Não é plena, não é o mercado, em tese, não é o mercado que se autorregula aqui no Brasil. Há uma necessária intervenção estatal. Este foi o modelo que a Constituição da República de 5 de outubro de 1988 adotou. Querendo ou não, estamos ungidos a esse modelo constitucionalmente estabelecido. E em se tratando de um setor de mercado, ele deve sim ser regulado, deve sim ser fiscalizado. E aqueles que estão dizendo que é censura, eu digo, não se trata de censura, porque a censura pressupõe um elemento bem marcado, que é a anterioridade da análise. A censura é algo estabelecido previamente, né? É algo antes de haver uma postagem, vai um setor do governo ali, um boicote, por exemplo, né? E censura aquilo. Não, isso não vai ser veiculado. O que o projeto de lei estabelece é o seguinte: há uma necessidade dos próprios provedores, mensageiros, fazerem uma autofiscalização. Não vai ser o governo que vai estar lá, isso não vai ser publicado, isso não vai... Não, o governo vai estar lá, o Estado, melhor dizendo, vai estar lá para dizer o seguinte: olha, o Google, por exemplo, é responsável por fiscalizar. Pronto. Se o Google não fiscalizar, o conselho, essa autarquia que vai ser criada, vai ser incitada, vai ser ali provocada, vai instaurar um procedimento, vai verificar se houve uma falha no processo de fiscalização do Google e vai dizer: olha, não houve falha, tá tudo ok, beleza. Ou então vai dizer: houve falha, você não cumpriu com o seu dever legal, então por isso você vai ser sancionado. Como todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, somos sancionados quando deixamos de cumprir a lei. Ponto. É simplesmente isso. É importante dizer que existem casos que a empresa que está veiculando esse tipo de conteúdo está deixando nas plataformas sociais, que estão deixando seus usuários fazerem esse tipo de conteúdo, elas não precisarão ser notificadas para excluir de imediato conteúdos que são visivelmente racistas, homofóbicos, conteúdos que atinem a questão da liberdade sexual, conteúdos que veiculem motivação por crimes de ódio, questões envolvendo crianças e adolescentes têm de ser retiradas, bastou uma denúncia de qualquer usuário, tem de ser retiradas de imediato. E outro ponto que Erickson estava falando, e aí eu lembrei aqui, que a lei fala o seguinte, projeto de lei, né, que as autoridades públicas, sejam elas de quaisquer os poderes, né, qualquer órgão, elas devem ter uma conta oficial, e nessa conta oficial, assumidamente oficial, elas estão vinculadas às regras da administração pública, legalidade, impessoalidade, me ajudem aí. Transparidade. Moralidade, né? E aí, nesse aspecto, o que é muito importante é que, assim, as lives, elas não vão cair das autoridades públicas, tá? Mas todo mundo vai ficar sendo responsabilizado dentro da live pelo que for veiculado, como se fosse um membro da administração pública. Então, a pessoa, ela vai sofrer sanção pública, vai responder a um PAD, um processo administrativo disciplinar, a partir da live, porque é como se
aquela rede social delas passa a ser uma extensão delas enquanto agente público, que eu achei bem interessante. Beleza, até te interrompi, pensando que você já tinha finalizado. O que acontece é assim, nós sabemos que essas plataformas ganham muito dinheiro com tudo isso, e o mínimo que elas podem ser é colaboradoras, né? Elas devem, na verdade, ser, no sentido de também fazer essa filtragem que é necessário, porque elas ali são corresponsáveis pelo que está sendo mantido. Então, quando a gente também joga a responsabilidade para essas empresas de manutenção de redes sociais, é uma forma também de fazer com que nós tenhamos um conteúdo cada vez mais verídico, um conteúdo que não termine causando dor, violência, exposição, que termine também causando até a propagação de um crime, né? Quantas notícias que são criminosas e não correspondem à realidade são passadas, e se você não tiver esse freio, é importante nesse sentido. Esse limite que é dado é de cobrar a responsabilidade de quem ganha tanto com a informação alheia, que também beneficia a gente quando é uma informação boa, quando é uma informação vinculada, por exemplo, ao jornalismo sério, e termine produzindo para a gente esse conhecimento. Então, há uma necessidade de promover esse controle de transparência, como vocês trouxeram aí de uma forma brilhante, é algo prévio. O que é algo prévio não é o que está acontecendo naquele momento que você está praticando. As pessoas não podem se excusar, falar, eu desconheço a lei. E outra coisa, quando a gente fala sobre fake news, as pessoas têm consciência desde o momento que estão propagando que aquilo dali não existe. Então, há uma opção realmente de agir de forma desrespeitosa, mentirosa, né? Nós vimos exemplos recentes de ataques a escolas aqui no Brasil que se iniciaram em redes sociais através de participação dos meliantes, né, dos bandidos ali, dos terroristas, podemos dizer assim, em algum aspecto, que praticaram aqueles atentados. Eles iniciaram em grupos de extrema-direita, em grupos com finalidades nazistas, com discurso de ódio muito bem estabelecidos em redes sociais. E os provedores, as mídias digitais têm que ter responsabilidade com que elas permitem que seja veiculado dentro de suas dependências virtuais. Assim como uma empresa física é responsável pelo que ela deixa acontecer dentro do seu estabelecimento. Por exemplo, isso salva vidas, isso faz com que o discurso de ódio e de intolerância fique cada vez mais fraco, e é disso que nós precisamos. A verdade, aí sim, a verdade é acima de tudo, porque a verdade é aquilo que pode nos conduzir a um verdadeiro processo de evolução civilizatória, sem o qual nós estaremos fadados ao fracasso, se é que já não estamos. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aproveite para nos seguir, ativa o sininho aqui no YouTube, se você estiver pelo YouTube, para receber as nossas notificações. Estamos também no Google Podcast, no Spotify e no Instagram, @PaposJurisCast. Um beijo de luz e de verdade em seu coração e até a próxima. Tchau, tchau. E não se esqueça que internet não é terra de ninguém. Exatamente. Tchau.